Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, atrasadinha, porque tive que colher exame de sangue hoje, ó. Mas tô aqui. Bom dia, Marcela. Bom dia, Tiago, Martins, Mari, Raquel, Jean, Renata. Conexão e respeito. Quem mais tá aqui? Grazi, Michele, Edson. Sejam bem-vindos todos que estão entrando, que vai entrar daqui a pouco, os que vão assistir isso aqui depois, seja pelo IGTV ou pelo YouTube. É muito bom ter vocês aqui querendo aprender e é muito bom também poder compartilhar. Toda vez que eu compartilho, eu estou aprendendo novamente. Às vezes aprendo até com as perguntas que vocês me fazem e isso é uma troca muito gostosa e prazerosa. Então, sejam bem-vindos de verdade aqui, ok? Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Até não anotei no título da nossa live. Eu quero falar sobre o quanto a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar da gente ou da nossa criança na hora de educar os nossos filhos e a gente deixa de prestar atenção no que os nossos filhos estão precisando. Quantas vezes vocês brigaram com os filhos de vocês por medo do que o adulto poderia achar se isso não tivesse acontecido, do que o adulto poderia achar se você não tivesse corrigido, do que o adulto poderia pensar da sua criança se você não estabelecesse limites. E eu tô dizendo o seguinte, não é que a gente não tenha que educar os nossos filhos por conta de outras pessoas. Até porque se o que eles estão fazendo está trazendo mal para outras pessoas, a gente precisa sim trazer essa consciência e barrar esse comportamento. O comportamento da criança, ele é genuíno, ele é positivo, ele tem que ser livre, ele tem que acontecer se não estiver fazendo mal nem para ela, nem para o outro e nem para o meio, né, para o ambiente. Se o que a criança faz causa mal, atrito, incomoda, prejuízos para ela, para o outro ou para o ambiente, nós precisamos interferir. Certo? Então, sim, a gente tem que se preocupar com o que os nossos filhos estão causando no outro, né? Às vezes a criança tá correndo, por exemplo, num restaurante que não tem a cara disso, né? Não é pra isso. E ela pode acabar esbarrando num garçom que tá ali com a bandeja, equilibrando, então pode causar um mal pro ambiente, pra pessoa, então a gente tem que segurar essa criança, reter essa criança, dizer pra ela que não é lugar pra gente correr, a gente pode correr, você pode correr ali fora, ou procurar um restaurante que tem um espaço kids, enfim. Só que muitas vezes a gente faz isso, educa os nossos filhos com medo do que os outros vão pensar e na maioria dos casos a gente poderia estar olhando para a criança e não para o outro. Então, gente, é para ligar um alerta, um pensamento, sabe? Uma visão diferente. Será que eu estou realmente preocupado com o meu filho? Ou será que eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim como mãe? De mim como pai? Sabe? Será que eu estou realmente me conectando com a minha criança para que ela entenda que em casa ela tem amparo, ela tem acolhimento, ela tem compreensão? E a partir disso eu vou instruir, eu vou guiar, eu vou disciplinar. E quando eu falo disciplinar, eu falei ensinar a criança, né? Corrigir o mau comportamento, instruir para um comportamento positivo. Então, será que eu realmente estou interessado nisso? Ou estou preocupado com a opinião, com o que as pessoas vão pensar, com o comportamento que está causando no outro? Estou mais angustiado com essa sensação que isso me passa, né? Do que o outro está pensando de mim. Então, por exemplo, vou trazer até um caso de uma cliente minha. A criança tá tendo comportamentos de agressão, às vezes machuca um coleguinha, às vezes machuca alguém na escola, enfim. E a mãe tá preocupada nisso, né, em tentar entender essa criança tão pequenininha, 3 aninhos, tendo comportamentos mais agressivos, tá tentando entender essa criança que tá acontecendo com ela. E a gente conversando e eu instruí ela a fazer algumas coisas de como a gente vai barrar esse comportamento, direcionar esse comportamento para um diálogo da criança e não agressão física. E ontem ela me mandou um áudio, né, dela conversando com o filho e foi maravilhoso, lindo o áudio dela, perfeito, o jeito que ela conduziu, ela entendeu bem. Só tinha um detalhe, logo que ela começou a entrar no mundinho da criança, quando ela começou a se conectar com a criança para entender por que a criança fez o que ela fez, a criança se conectou, se abriu e contou para ela. Ah, eu fiz isso porque eu não gostei do que o meu amigo fez. E em seguida que a criança contou, ela já corrigiu. Então, por exemplo, eu fiz isso porque o meu amigo, ele me empurrou.
Ah, mas não pode empurrar. Filho, mas empurrar é feio, conversa com um amigo, não empurra o amigo. O que eu tô querendo dizer pra vocês? Que a gente tem a intenção momentânea, não é nem momentânea, é ao mesmo tempo que vem o nosso pensamento, que vem a nossa escuta, que o filho vem e manda uma situação, conta pra gente uma situação de agressão. Ah, eu peguei porque eu queria que fosse meu. Ah, eu bati porque ela me empurrou. Ah, eu mordi porque ele pegou que era meu. A gente quer interromper aquele mau comportamento na mesma hora. E a gente perde a conexão. Como assim, Gabi? Porque aí a gente pega e fala assim, mas filho, morder. E se você for pensar, e por que eu trouxe esse assunto para essa live? Porque foi a mãe que me deu esse gatilho. Quando eu fui mandar um áudio para ela falando que estava perfeito a condução dela, só que ela não precisava ter, na mesma hora que ele confessou, corrigido, mas sem demonstrado uma compreensão, eu entendi. Então você empurrou porque ele pegou o seu brinquedo. Entendi. Você ficou nervoso, né? Ah, entendi. Não, filho, isso acontece. A mamãe também, às vezes, quando acontecem algumas coisas que pegam minhas coisas, que invadem o meu espaço, eu também não gosto, né? E dá mesmo vontade de empurrar, dá mesmo vontade de bater, dá mesmo vontade de se defender. E por que nós precisamos fazer isso, né, nós pais, de dizer isso para a criança? Porque a criança, ela é ótima observadora e fraca intérprete. Se quando ela fala para você, eu empurrei porque ele pegou o que é meu, e você já chega para ele e fala assim, mas filho, não pode. Imagina dentro dela o pensamento. Faço tudo errado, eu sou ruim mesmo, sou inútil, eu não sei fazer certo. Entende? Porque é assim que a criança pensa. Ela tá vendo a desaprovação nos olhos do pai. Ninguém tá compreendendo ela, o sentimento dela. Eu não tô dizendo que nós temos que validar comportamento. O comportamento tá errado, mas eu tenho que demonstrar compreensão primeiro, para depois instruir para um comportamento positivo. Entende? Então, quando a gente já vai direto naquela acusação, sem entender o motivo pelo qual a criança fez aquilo, eu vou gerar nela, assim, uma frustração em relação à autoestima dela. E ela entende que ela é ruim. Se ela entende que ela é ruim, eu sendo ruim, o meu comportamento vai ser ruim mais vezes, porque eu sou assim. Tá fazendo sentido, gente? Responde aí pra mim se vocês estão entendendo o fio da meada, onde eu quero chegar. Agora, no outro cenário, se a criança me conta e eu falo, como eu disse pra vocês, entendi, eu também sinto isso, a criança vai falar, é, mãe? Até o olhinho dela muda, até o olho da criança muda. Porque ela vai falar, então você também é assim? Então eu não sou um monstro? Então eu não sou um bicho esquisito? Então eu não sou errada? E aí você fala, filha, entendi. E aí a gente começa a questionar ela de algumas perguntas, sabe? Do tipo, mas será, filho, que empurrar é uma solução que vai resolver o nosso problema? Será que quando eu empurro a criança porque ela pegou algo que é meu, aquele adulto que tá ali cuidando dela sabe que ela pegou algo que é meu? Ou ela só tá vendo o meu empurrão? Entende? Será mesmo que empurrar vai resolver o que eu quero? Será que não seria mais fácil eu falar assim, ei, esse brinquedo é meu, eu não quero emprestar ele pra você agora. Eu quero ficar com ele. E a gente vai construindo isso com a criança. E detalhe, essa criança só tem 3 anos. Mas a criança, quando a gente se conecta com ela é capaz de entender tudo. Mas a gente precisa conectar. E claro, falar a língua do seu filho. Se o seu filho é mais sensível, você tem que dar uma sensibilizada nesse diálogo. Se o seu filho é mais dominante, você tem que partir, né, pra objetividade. Você tem que conhecer o temperamento da sua criança. Não adianta você falar do jeito que você gostaria de ouvir. Você tem que falar do jeito que a sua criança vai entender. É descobrir a língua que a criança fala, entende? E se conectar com a língua dela. Aí ela vai prestar atenção em você. Ela vai ter muito mais chance de lembrar do teu conselho, de tentar usar o teu conselho, de refletir sobre isso quando ela sente que ela não é um monstro, que todo mundo tem esse mesmo pensamento, que todo mundo tem esse mesmo sentimento, mas que dá pra fazer diferente. E isso é com a gente também. Se a gente vai desabafar com alguém, pensa em você, contando algo pro seu marido, pra sua esposa, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo, e quando você conta uma coisa, a pessoa fala, eu não acredito que você fez isso, mas você é louca, né? Ou do tipo, mas você tá errada, você não devia estar fazendo isso, você não tinha que ter feito isso.
Qual é o sentimento que passa dentro da gente? Escreve aí pra mim. Se você quer continuar ouvindo aquele adulto que tá falando isso pra você, se você tem vontade de continuar contando as suas coisas pra esse adulto que tá falando isso pra você, se você se sente normal, sabe, ser humano, se você sente que demonstrar a sua vulnerabilidade, olha que importante que eu vou falar agora. Quando a gente assume os nossos erros, a gente está sendo vulnerável. O que acontece quando a gente é vulnerável? As pessoas usam isso contra a gente. Então vamos imaginar que você tá admitindo um erro teu e a pessoa vai lá e fala, tá errado, você não devia ter feito isso, mas você tá errada. Eu estou demonstrando a minha vulnerabilidade, pegaram isso e jogaram contra mim de volta. Qual é a chance de eu querer admitir erros depois? Qual é a chance de eu olhar para os meus erros e querer aprender com eles? Qual é a chance de eu pedir ajuda para as pessoas? Eu vou me fechar cada vez mais, eu vou me inferiorizar cada vez mais, a minha autoestima vai se denegrir cada vez mais, eu não vou confiar tanto nas pessoas, eu vou esconder os meus problemas. E é isso que acontece na nossa vida adulta, porque a gente viveu isso na infância e a gente está reaplicando isso na infância. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Quando a criança erra, ativa gatilhos, tá? Muitos gatilhos. Então, não é fácil você ouvir do seu filho assim, eu mordi ele. Por quê? Porque ele me irritou, porque ele pegou o que é meu. A gente respira fundo, porque a hora que a criança fala eu mordi, inconscientemente, a gente não para pra pensar, tá? Inconscientemente, uma série de pensamentos dominam a nossa mente. E esses pensamentos dizem respeito ao quê? Meu Deus do céu, essa criança vai sair mordendo todo mundo, eu vou passar vergonha, vão viver me chamando na escola, a mãe vai ficar chateada porque mordeu o filho dela, eu preciso parar com isso, ele não pode agir assim. Então, o meu pensamento tá sempre pensando no que o mundo, no que a sociedade, no que as pessoas estão pensando. E aí eu quero calar aquele comportamento do meu filho. Mas filho, não pode morder. Mas filho, morder não. Entendeu? Só que calma, não pode mesmo morder. Mas por que sua criança fez aquilo? Esquece o mundo, esquece a sociedade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Educar o seu filho porque os outros vão pensar mal de você ou do seu filho não conecta você com a sua criança. E os outros vão seguir a vida deles. E o que vai sobrar é o que você construiu. O dia que o teu filho não confiar mais em você e sair contando as coisas pro mundo lá fora, o dia que o seu adolescente não quiser se conectar mais com a família dele e preferir estar sempre num grupo de amigos lá fora, o dia que a sua criança mentir pra você, o dia que a sua criança responder você, o dia que a sua criança errar e correr de você, o mundo não vai abraçar ela. Essas pessoas pelas quais você está se preocupando com o que vão pensar da sua filha, do seu filho ou de você, não vai acolher o seu filho e nem acolher você. Entende? Pelo contrário, vão julgar, vão falar mal. Ah lá, tá vendo? Não botou limite quando tinha que ter colocado? Agora lá, perdeu o controle do adolescente. E ainda vão julgar. Só que você fez o que você fez por conta da opinião dessas pessoas. Então essas pessoas não vão te atender, não vão te ajudar, não vão te acolher. Então olha agora para o seu filho. Uma coisa muito séria que sempre acontece. Escola reclamar de aluno para os pais, na frente do aluno. Isso é uma outra coisa que ativa nossos gatilhos. Então, você vai buscar seu filho na escola, e aí quando você chega lá, a professora chama o aluno e fala assim, olha mãe, ele bateu no amiguinho hoje, ele respondeu a professora, e fala na frente da criança. Eu já falei isso aqui em outras lives, mas eu vou repetir. Como que você acha que a criança se sente? Ela já sabe que ela fez algo errado, porque a escola provavelmente já corrigiu, já puniu, já mostrou que o erro aconteceu. E aí ela tá com saudade dos pais, ela quer voltar para casa, ela já está cansada de um dia todo fora de casa. E aí a hora que ela encontra com o pai dela ou a mãe dela, a professora vem e metralha todo o comportamento negativo. E aí essa criança olha pro pai e já vê a cara, né, de desaprovação, do tipo, né? Ou o pai olha e fala, por que fez isso? Pô, cara, de novo. Mas você tá batendo. O que eu já falei pra você? E aí a nossa expressão mostra desaprovação, insatisfação, decepção. E na frente do outro adulto, que já deu um sermão nessa criança, como você acha que essa criança vai se sentir? E por que você acha que a gente faz isso? O adulto tá ali contando uma versão, você nem para pra ouvir teu filho. Ai, gente, isso me tira do sério, porque assim, é nosso filho, saiu da gente. Ou a gente escolheu ele, né? Se é adoção, ou você escolheu, ele veio de você.
e tá acontecendo alguma coisa e a gente na hora decide ouvir o adulto, acreditar no adulto e desvalidar a criança. Mas ele e você são uma família, professor e você não. Entende? E a gente faz isso porque o gatilho que o professor ativa na gente é do tipo, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer alguma coisa, essa professora vai achar que eu não educo, né? Que eu não dou limites. E eu dou limites. Então, assim, essa criança tá fazendo isso não é por causa de mim. Eu quero me proteger. Eu quero mostrar pra professora que eu ensino sim, que quem não aprende é ele. E isso me tira do sério. Porque ainda que eu esteja ensinando e meu filho não esteja aprendendo, o erro tá em mim. Eu não sei ensinar. E pais, mães, assumam isso. A gente às vezes não sabe o que fazer. E tá tudo bem. É só a gente buscar ajuda. É só a gente descobrir. Agora, ficar rotulando a criança como se ela fosse o problema e eu fosse um alecrim dourado que nasceu no campo, sabe? Eu sou perfeito, mas a criança é a problemática. Não ajuda em nada. Em nada. Seja qual for o motivo do comportamento negativo do seu filho. Se for algo que você não consegue controlar, busque ajuda médica. Se teu filho tem algum tipo de transtorno, hoje existe terapia, existe remédios para isso. E se não for transtorno, se for apenas comportamental, estude. Aprenda como é que o seu filho entende, fale a língua dele, tire essa casca e essa máscara que te impede de evoluir. Tira essa arrogância de você e vá descobrir um jeito. É teu filho. Você não dá vida por ele? Então agora é hora de estudar por ele. É hora de descobrir como fazer por ele. Tem esse desejo dentro de você. E para de culpar a criança por tudo. Se ela não tá aprendendo é porque o professor é ruim. O professor não tá conseguindo ensinar. Se você tá na escola e você não consegue aprender matemática, a escola ela tenta aula de reforço para você. Ela ensina de um jeito melhor. A criança está com dificuldade no aprendizado. Eu tenho que ensinar de um jeito diferente. Mas na educação de filhos, não. Se ela não entende, ela é ruim. Sabe? Se eu falo 1000 vezes e ela não faz, ela é ruim. Ela não quer ouvir. Não, gente. Nós precisamos aprender a falar. E parar de se preocupar com o outro. Então, se algum dia você for buscar o seu filho na escola e o professor, o diretor, quem quer que seja, reclamar do seu filho, acolha ele primeiro. Gabi, mas tá errado. Acolha ele primeiro. Teve uma vez que eu fui buscar meu filho na escola. E aí, quando eu cheguei lá, a professora com todo carinho, todo o amor do mundo, né, toda tranquila e calma, veio falar de um comportamento negativo que ele teve com os colegas. E quando ela me contou na frente dele, na hora eu olhei pra ele, ele abaixou a cabeça assim, num diálogo interno, né, de vergonha, de humilhação. Meu filho não tem que sentir isso por um outro adulto, ainda que o comportamento dele esteja errado. Não é assim que ele vai aprender. Não é se sentindo um lixo que ele vai querer superar isso. Porque quando a gente tá se sentindo um nada, quando a gente tá se sentindo um lixo, a gente não tem vontade de fazer nada. Entende? A gente se sente incapaz. E a hora que eu olhei pra carinha dele, na mesma hora que ela tava falando, eu peguei ele, eu abracei ele, coloquei ele no meu peito assim, que ele já é alto, né, grande, tá com 8 anos, eu coloquei ele assim pertinho de mim, dei um beijo na bochecha dele, falei, tudo bem? Foi tudo bem hoje? Aí ele até estranhou, sabe? Ele olhou assim pro professor, olhou pra mim, do tipo, ela tá me falando que eu fiz coisa errada, você tá perguntando se tá tudo bem, né? E aí eu olhei pra professora e falei, mais alguma coisa? Dela, não, foi só isso, eu já conversei com ele. Daí eu falei assim, tá, tudo bem, não tem problema. Né, depois eu vou conversar com ele, falei pra ela, depois eu vou conversar com ele e eu tenho certeza que ele deve ter um motivo pra ter agido assim. Mas obrigada, professora. Daí eu falei, e aí, filho, vamos pro carro? Tá com fome? Mudei o assunto totalmente. Ele já na mesma hora levantou a cabecinha, entrou dentro do carro. E eu falei, como é que foi seu dia, tal, e ele tava lá, certo? Nem aí, beleza, minha mãe nem vai falar nada pra mim. Mas eu ia falar, certo? Mas não daquele jeito. E aí a gente conversou dentro do carro, e eu falei o dia dele, peguei alguma coisa que eu levei pra ele comer, ele comeu. Daí eu falei, e aí, vamos conversar agora sobre o que a professora tava me falando? Dele, por quê? Eu falei, não, filho, eu quero entender. Eu ouvi o que ela me disse. Mas eu sei que você tem a sua história, a sua versão. Eu quero entender você. O que te levou a fazer o que ela disse que você fez?
por que você agiu assim. Você tem um motivo, todo mundo tem um motivo pelo comportamento. Você não é ruim, você não é de empurrar ninguém, você não é de brigar com ninguém. Se você fez isso, aconteceu alguma coisa que você se descontrolou. Eu quero entender. E aí ele me contou. Ele me contou que o aluno estava tirando sarro, fazendo bullying, falando dele, do dente dele, do corpo dele. Ele não gostou, ele foi ouvindo, ele foi falando que não gostava, o menino não parava. Ele foi lá e meteu um empurrão no moleque, o moleque caiu. Entende? E aí eu fiz exatamente o que eu falei pra vocês, entendi. Se eu não gostou, ele não parava, da raiva, né? Da mãe. Deu raiva, mãe, ele não parava. Que coisa chata. E eu não consegui me controlar. E aí eu falei, mas e aí, o que você acha, né, da sua atitude? Empurrar, resolveu o problema? Ah, ele parou, mas quem foi o errado da história? Ah, mas eu falei pra professora que ele tava me xingando. E o que ela falou? Ah, ela falou que eu devia ter chamado ela. Eu falei, entende? Eu falei, você entende, filho? Que agir com agressividade, com violência, torna a gente errado tanto quanto quem errou primeiro. Então, eu entendo você. Eu sei porque você quis fazer isso. A gente sai do sério, né? As pessoas incomodam, muita gente não tem simancol, eu falei pra ele, né? Que é uma expressão que a gente usa. Mas a gente precisa ser mais inteligente que essas pessoas. E eu falei pra ele, vamos pensar em alternativas pra você agir da próxima vez. E a gente listou algumas alternativas, ele deu algumas sugestões, eu dei outras. E eu falei, o que você acha então de tentar isso da próxima vez se ele não parar? E deu certo, gente, porque ele disse que o menino voltou a fazer isso e ele usou uma das alternativas e funcionou e a gente não teve mais problema com isso. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque nós, na maioria das vezes, vamos pro lado do professor, pro lado do adulto, pro lado do pai, da mãe, da criança agredida e você deixa de validar, de olhar, de atender o que o seu filho precisa. E o seu lar vai deixando de ser acolhedor, o seu lar vai deixando de ter amparo. Claro que isso aqui é uma live pontual. Tem crianças que já têm a personalidade prejudicada, já têm a autoestima destruída. Tem crianças que já têm a visão de si própria como negativa. Então, essa criança vai ser mais difícil a gente se conectar com ela, porque você vai precisar trabalhar muito mais para o seu ambiente ser um lar acolhedor para depois instruir. Mas é totalmente possível. Só não desista de estudar, não desista da sua criança, não desista de você. Certo? É isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, que fichas tenham caído aí pra vocês. Que isso ajude de uma certa forma, tá? Vocês a educarem melhor, a se conectar com os filhos, a não serem permissivos, porque eu não estou falando de permissividade, mas também não serem punitivos. A gente não precisa ser a família que julga, que acusa, que humilha, que cobra. A gente pode ser a família que é base. E por ser base, sabe instruir, sabe direcionar. Tá bom? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Ó o Simba já latindo aí, que é comida. Vou lá cuidar das crias. Fui, gente. Até.